Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, gauchada. 11 horas e 42 minutos, terça-feira, 23 de março. Veja agora os destaques de hoje. Covid em gatos. Estado registra primeiro caso em gata da Serra. O animal apresentou sintomas respiratórios e morreu. Como evitar a contaminação? Quais os cuidados que é preciso ter com o seu pet? Prejuízo em dobro. Ladrão invade restaurante, leva dinheiro do caixa e a vaquinha para ajudar menino doente. Saiba onde e como aconteceu este furto. Na Serra, protesto pede que comércio possa abrir as portas nos fins de semana. A gente explica como fica a Páscoa na região com as novas regras do estado e o que o setor de turismo reivindica. O Grêmio perde os 100% de aproveitamento, mas vira líder do gauchão. No Inter, os testes do professor Ramires. Quem vai positivar, ou melhor, aprovar? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. E a gente começa com uma imagem que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha só para essa imagem. Daqui a pouco vocês vão ter todos os detalhes. É que tem autoridade dando um mau exemplo aqui pelo interior do estado. Um vereador de Palmares do Sul foi flagrado numa festinha particular. Pois é, uma festinha ilegal, né? Com aglomeração e nenhum respeito às vítimas da Covid aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós já passamos aí de 17 mil óbitos. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Oi? Não, tá decidido, decidido. Eu vou de TIM, sim. E sabe por quê? Porque quem compara, vem para TIM, é óbvio. No TIM Pré-Top, são 8 GB de internet, WhatsApp incluído, e bônus de internet em todas as recargas. Gente, é muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar, fazer selfie e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? Olha só, calma aí, porque ainda não terminou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, olha só, não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais do que giga. Saiba mais em tim.com.br. Gente, está confirmado, eu quero TIM sim. E agora são 11 horas e 47 minutos. Vocês sabiam que animais de estimação também podem ser contaminados pela Covid-19? Pois é, a gente já teve alguns relatos aí pelo mundo, né? E daqui a pouco vocês vão saber que na Serra teve também um registro, viu? E é uma novidade muito preocupante em relação à pandemia. Caxias do Sul registrou o primeiro caso aqui do estado, aqui no Rio Grande do Sul, de Covid-19 em felinos. Uma gatinha apresentou os sintomas após os donos terem tido a doença e o que chamou a atenção é que ela teve sintomas respiratórios muito semelhantes aos sintomas de humanos. Em instantes a gente traz todas as informações, exatamente o que aconteceu, né? Se ela recebeu tratamento, como é que ela foi contaminada e também vamos trazer as informações de como você pode evitar que seu pet pegue o vírus, especialmente se você estiver contaminado, né, com a Covid-19. Então, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Agora vamos voltar para ver uma imagem aqui que a gente mostrou no início do programa de um vereador de Palmares do Sul, que é no litoral norte aqui do estado, foi flagrado numa festinha, Glauco Paz, é isso? Esse vídeo aí ganhou bastante repercussão, né, nas redes sociais e parece um pouco de deboche, né? A gente está aí numa situação tão complicada, tão delicada, tão triste. Que coisa, né? Não é hora de aglomeração, né, Glauco? Não, olha, eu vou te dizer o seguinte, em primeiro lugar, bom dia a todos. Cada vez que a gente vem aqui, pede para você em casa
preste atenção nos cuidados, no distanciamento, proteja-se e proteja os outros. Agora, o que dizer de uma pessoa que é um agente público, eleito pela população? Repetindo, isso aconteceu em Palmares do Sul, a gente vai ver nas imagens. A comemoração de um aniversário que, segundo o vereador Polon de Oliveira, era de uma amiga. Ele foi apenas convidado, portanto, não seria na casa dele, mas ele foi convidado e foi ao aniversário. Segundo ele, estariam só pessoas da família, cerca de 12 pessoas. O que se vê nas imagens é gente sem máscara, tá? A gente preservou, inclusive, as pessoas ali que, de repente, são da família, que realmente são da aniversariante muito próximos. O fato é que o vereador aparece fazendo a maior festa no meio de uma pandemia. Ele emitiu uma nota, né? A nosso pedido, inclusive, se manifestou, não quis dar entrevista, mas emitiu uma nota dizendo que havia apenas 12 pessoas, convenhamos, não justifica, né? E daqui a pouco a gente fala mais sobre este caso, porque ele falou, inclusive, de colegas, que colegas também estariam dando mau exemplo, Lu. Ô, Glauco, deixa o pessoal de casa ver o vídeo, né, com os próprios olhos. Vamos rodar um pouquinho aqui o vídeo e ouvir essa festinha. Olha só. Pois é. É o maior bunda lelê, arerê, sei lá como é que aglomerou chama. e ainda postou, né, Glauco? Pois é, as pessoas não se Parece um contentam em deboche fazer, mesmo. né? Parece que a pessoa tá ali, tá festejando. A gente sabe, tem aniversário, mas eu tava olhando mesmo aqui, tem aquele movimento, sabe, Glauco? O Unidos contra o Colapso, que é um movimento de médicos e tal. E eles, inclusive, postaram na semana passada sobre hoje. Nós estamos no pior momento da pandemia. Então, hoje, aglomerar é, sim, receber amigos em casa para colocar o papo em dia, é reunir todos os familiares que de fora, né, excluindo aqueles que a gente já tem o convívio diário. Então, isso é aglomerar, sim. Você lembra que no final do ano passado, o próprio governador tinha liberado, entre aspas, pequenas aglomerações de 10 pessoas. Sim. Hoje nós estamos na bandeira preta, no pior momento da pandemia. Não é o Tá momento. muito pior, tá muito pior. Lu, eu vou te perguntar uma coisa. Esses dias eu cheguei em casa e tinha um convite para participar de um aniversário virtual. De quem era esse convite? De quem? De quem? Da Lu Coleman, que estava de aniversário. E a comemoração foi online. Pessoal, online. não é o momento de trocar beijinho. Segundo aniversário, Glauco, que eu comemoro em casa. Fazer o quê? Apenas, com os amigos ali virtuais. Agora, sabe o que me deixa indignada, Glauco? É porque, assim, tem gente morrendo, tem gente na fila esperando um leito de UTI, tem gente em casa fazendo tudo certinho, né? Como a gente estava comentando, comemorei meu aniversário virtual. Vocês acham que eu também não tenho vontade de festejar, fazer festa? Eu não estou no clima, mas gostaria de estar no momento em que isso fosse propício. Agora, quando eu vejo essa gente aglomerando, festa clandestina, me dá um desânimo e uma frustração, Glauco. Porque é total falta de empatia e de respeito com os próximos. É impotência que a gente sente também, com quem está né? doente, com os profissionais que estão lá trabalhando sem descanso. Mas esses caras da TV são muito chatos. Você sabia que nem velório dá para ir com vítimas de Covid-19? Pense nisso, então. É solitário, sabe? Essa semana mesmo eu estava vendo um relato de um doente. A Covid, além de toda a gravidade, ela é uma doença solitária. Se você fica em casa, você fica isolado. Se você fica no hospital, você fica isolado. Você fica longe da família, longe de todos. Então, gente, é hora de preservar a família, os amigos. Quer ver outra coisa que me indigna muito? As pessoas acham, por exemplo, Glauco, eu trabalho contigo aqui, então já que a gente se vê todo dia, não precisa de máscara. A gente pode ficar aqui aglomerando, conversando. O vírus sabe disso, né, Lu? Aí a gente vê na rua, as pessoas saem do trabalho, tiram tudo a máscara e ficam lá, papinho, conversando. Então, assim, as pessoas precisam entender que o vírus está aí, ele está circulando. Essa questão de, é conhecido, então dá para aglomerar. Não, 12 pessoas, não é bem aglomeração, as pessoas dão essas justificativas. É hora de se preservar, é hora de respeitar. Sabe, Glauco? Sem dúvida nenhuma. Eu fico muito indignada, eu fico realmente triste
E os Eu exemplos... fico triste quando eu vejo essas pessoas, porque eu penso assim, elas não estão se dando conta da gravidade, porque se elas contaminarem os seus amigos e os familiares, certamente sentirão muita culpa. Sem dúvida. E os exemplos, eles são... Olha, nessa época de pandemia, as pessoas seguem os exemplos, maus ou bons. Este caso é um mau exemplo. A gente, Lu, você sabe, a gente tem que dar exemplo. Nós que trabalhamos, por exemplo, em televisão, nós temos que dar exemplo. O agente público tem que dar exemplo também. Também acho, Glauco, tem que dar exemplo. E daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes sobre esse caso, essa festinha, essa aglomeração envolvendo esse vereador de Palmares do Sul, aqui no litoral norte do estado. E eu vou ler toda a nota, Glauco, porque ele nos mandou aqui uma nota explicando, trazendo todos os detalhes sobre o que aconteceu. E, claro, ele merece esse espaço de resposta. Mas a gente deixa aqui o recado, né? Eu, Glauco, me sinto, sim, atingida quando eu vejo uma festa clandestina, quando eu vejo uma aglomeração. É claro que a polícia, né, não vai entrar na casa das pessoas. Então, tem gente que diz assim, tá, mas eu tô aqui na minha casa. A polícia não tem como ficar fiscalizando casa por casa para ver se as pessoas estão aglomerando. Pelo amor de Deus, tem que se ligar, né, Glauco? Ninguém é criança aí, né? Ninguém é criança. Ninguém é bebê. Tá todo... Olha, o que tem de informação... Ok, tem gente que diz, Lu, eu não consigo ficar acompanhando todo dia as notícias, é muita tragédia, é muita coisa triste, mas não dá para ficar alienado. Claro. A pessoa tem que ser realista. Os hospitais estão colapsados, não é hora de ficar aí, como você disse, né, o arerê lá, fazer uma Covid Fest, não é hora. Não. Ainda mais uma pessoa pública que tem que dar exemplo. Tem que usar máscara, seja na sessão, tem que fazer a sessão virtual, comemoração virtual, entendeu? Ela tem que dar exemplo, porque é assim que a gente aprende, né, Glauco? Pois uma coisa que eu pensei, Lu, muitos vereadores estão fazendo sessões virtuais. E aí, por que o aniversário não pode ser virtual também? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A gente, seguido aqui, a gente mostra imagens de sessões virtuais, de Câmara de Vereadores aí, dos mais variados municípios do nosso interior do estado, né, Glauco? Claro. E a gente vê que existe um cuidado, até porque já tem casos, inclusive, no Poder Legislativo, né? A gente, semana passada, e aqui, não é só no Rio Grande do Sul, não, é no Brasil inteiro. É senador, é deputado federal, deputado estadual, é vereador. Então, assim, a gente tem todas as esferas, porque o vírus está aí, ele não escolhe classe social, ele não escolhe idade, ele não escolhe se é homem, se é mulher. E daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre esse assunto e eu trago aqui a nota oficial que este vereador lá de Palmares do Sul trouxe. E aí eu vou ler direitinho aqui para você sobre a justificativa desse vereador, por que ele participou dessa aglomeração. Agora, vamos seguir falando, né, de pandemia, porque o Rio Grande do Sul passou ontem da marca de 17 mil mortos pela Covid-19. É muita gente, é um número muito triste. E os hospitais continuam superlotados, acima de 100%, ou seja, acima da capacidade. Né? A gente tem leito improvisado, a gente tem equipes de saúde esgotadas e uma longa fila de espera por um leito de UTI. Aqui no estado são em torno de 600 pessoas. Então tem emergências em UPAs, em postos de saúde, em hospitais que não têm UTI. E aí, em meio a esse colapso, as atividades econômicas, né, elas foram autorizadas a serem retomadas agora com a volta da cogestão. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com um epidemiologista, o Pedro Alau, lá da Universidade Federal de Pelotas, que também coordena EpiCovid, né, uma das maiores pesquisas epidemiológicas sobre a Covid. Boa tarde, Pedro Alau, mais uma vez participando aqui do SBT Rio Grande. E eu já vou direto lhe perguntar sobre essa retomada das atividades econômicas. O que a gente deve esperar a partir disso, já que estamos no pior momento da pandemia por aqui? Estamos, vamos dizer assim, no auge ou talvez ainda subindo aquela curva trágica de óbitos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês. Essa decisão de ontem, ela é muito preocupante, é uma decisão totalmente equivocada sob o ponto de vista científico, e eu quero reforçar que ela é equivocada tanto pela ciência, pela saúde pública, quanto pela economia. A ideia de que essa reabertura vai reaquecer a economia gaúcha é completamente equivocada.
A economia se beneficiaria muito mais de um lockdown rigoroso para reduzir a circulação do vírus e as coisas poderem voltar ao normal, do que essa retomada meia boca, que na prática não vai aquecer o comércio, não vai aquecer a economia gaúcha, simplesmente vai servir para o vírus seguir circulando e talvez a situação se tornar ainda mais dramática do que está hoje. Professor, só explica, eu acho que para o nosso telespectador, porque tem muita gente que não consegue compreender exatamente por que os pesquisadores dizem que um lockdown ou uma restrição mais dura vai, inclusive, beneficiar a própria economia. De que forma isso pode acontecer, para as pessoas entenderem? Olha, vamos pedir, deve ter várias pessoas aqui que têm um negócio pequeno ou que trabalham numa empresa pequena. E aí eu pergunto para elas, vocês preferem ficar 3, 4 semanas totalmente fechadas e depois 5, 6 meses abertos no ritmo normal? Ou vocês preferem passar 6 meses trabalhando pingadinho com poucos clientes? É óbvio que é melhor fechar um tempo para depois voltar com mais força. É isso que tem acontecido nos países que têm adotado o lockdown. Não é por acaso que os países com melhor resultado econômico são os países que adotam lockdowns curtos, conseguem barrar a circulação do vírus e quando reabrem de verdade. Porque essa nossa reabertura de ontem não é uma reabertura real. Porque muita gente não vai circular e porque daqui a uma semana provavelmente vai fechar tudo de novo. Então a gente precisa levar o vírus a sério, fechar de verdade por um tempo, para quando a gente reabrir, a gente poder reabrir forte, consolidados e de uma forma mais definitiva. Professor, o Glauco Pazza tem uma pergunta aqui para o senhor. Eu sei que o professor gosta muito de futebol. Eu diria que nós estamos tomando uma goleada aí, professor. Chegamos ao índice de 1 milhão de vacinas aplicadas aqui no estado, mas o jogo está longe de terminar. O que o senhor diz desse momento aí? Olha, Glauco, sabe que como torcedor chavante, todo torcedor chavante é louco por futebol, mas realmente estamos tomando uma goleada. Hoje eu escrevi um texto que se fosse uma Copa América, Glauco, o Brasil seria rebaixado. O Brasil é o pior país da América do Sul no enfrentamento do coronavírus. Sorte que não tem rebaixamento na Copa América. Mas falando sério, estamos numa situação muito preocupante. Os profissionais de saúde estão mobilizados para que a população entenda a gravidade do momento e, sinceramente, a abertura que foi anunciada ontem, ela vem como um soco na cara daquelas pessoas que têm lutado tanto contra o vírus. Foi um desrespeito com os profissionais de saúde, um desrespeito com os cientistas, saber que no momento em que a gente tem fila por UTI, a gente está reabrindo e dando a oportunidade do vírus infectar mais gente ainda. Agora o meu colega Lucas Abate também tem um questionamento para o senhor. Oi, professor, boa tarde. Uma das vezes que a gente conversou, até o senhor brincou, dizendo assim, vocês não lembram dos meus erros, só lembram dos acertos. E eu erro bastante, o senhor falou, disse que muda de opinião bastante. E eu estava lembrando que até um tempo atrás, acho que uns 2 meses, o senhor falava até de uma retomada de aulas, falava contra o lockdown, por exemplo. Então eu queria saber, senhor, dentro até desse cenário que mudou, o que mudou nesse cenário para o senhor mudar também essa avaliação, principalmente com relação à escola? Olha, na verdade, em relação à escola, a gente pode até responder com calma depois, Lucas, mas vamos lá. Em relação ao lockdown, pesquisador não tem intervenção de estimação. Eu defendi lockdown em maio do ano passado, 2 meses atrás não via motivo para lockdown e agora vejo motivo para lockdown. Por quê? Porque a nossa posição é de acordo com a necessidade do momento. Então, o que fez eu mudar de posição de 2 meses para cá? A realidade. Os hospitais todos transbordando, lista de espera para UTI, então é necessário frear a circulação do vírus nesse momento. Em relação à retomada das aulas, Lucas, na verdade é o seguinte, agora não dá para retomar a aula, ao contrário, tinha que estar em lockdown o estado. Agora, quando os números começarem a descer e a gente tiver uma redução consistente, a gente precisa sim retomar as aulas, porque o prejuízo educacional, social das crianças está chegando no ponto que está ultrapassando os benefícios de não ter aula. Então, é momento para quando a situação estabilizar, a gente pensar seriamente na retomada das atividades escolares no Rio Grande do Sul. Mas o mais importante é isso, Lucas. A tua pergunta, ela é brilhante porque ela mostra o que nós pesquisadores somos.
nós manifestamos a nossa opinião científica. Nenhum de nós está aqui fazendo merchandising para o lockdown, nenhum de nós faz merchandising para uma vacina ou para algum medicamento. A gente dá a opinião de acordo com o que a evidência científica nos exige em cada momento. E, professor, em relação à vacinação, né? Eu tenho visto muita gente compartilhando assim, a pandemia está acabando. Outros dizem, nossa, nós estamos no auge. Outros dizem, não, a curva está recém subindo. O que nos espera, já que a gente tem uma campanha de vacinação em andamento? Claro que está muito devagar, mas qual a projeção hoje de acordo com o ritmo de vacinação que se tem, com os acordos firmados pelo Ministério da Saúde, né? Tem a Coronavac, a gente tem a Oxford, agora ainda tem acordo com a Pfizer e tem outros aí em andamento. O que a gente pode esperar? Para quando essa pandemia ela deve terminar ou até quando ela deve durar? Porque é algo que muita gente está nos perguntando hoje, professor. Olha, vamos lá. Quando que as coisas vão começar a melhorar? Essa é a primeira pergunta. As coisas vão começar a melhorar quando a gente aumentar esse percentual de vacinados aí para perto de uns 30% da população. Os números vão começar a cair, que é o que foi observado em Israel, na Escócia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, os países, no Chile, os países que estão chegando no 30% estão começando a observar melhorias. Embora o caso do Chile seja um pouco complicado, porque o resultado está demorando um pouquinho mais a acontecer. Essa é a primeira coisa. Agora, quando que a pandemia vai acabar? Olha, para a pandemia acabar, nós precisamos de 70% da população imunizada. No ritmo que vai a nossa campanha, a pandemia, para a gente dizer que ela é coisa do passado, infelizmente a previsão é 2022. Me dói dizer isso aqui, porque cada vez que a gente fala isso, as pessoas me ligam. Pô, professor, só 2022? Mas o que eu vou fazer? Se a gente estivesse vacinando no ritmo de Israel, talvez a gente pudesse... Ou dos Estados Unidos, né? 2,5 milhões por pessoa. Ou dos Estados Unidos, talvez a gente pudesse dizer que o segundo semestre já vai ser mais próximo da vida normal. Mas nesses passos de tartaruga, infelizmente, a gente não vai observar uma melhora tão rápido e seria mentiroso eu dizer isso para a população. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui no SBT Rio Grande, sempre trazendo ótimas informações, às vezes nem sempre notícias boas, né, mas que servem de reflexão e para as pessoas ainda se alertarem e se cuidarem ainda mais. Obrigada, tá, pela entrevista. Bom, vamos então mudar de assunto, porque agora o assunto é polícia. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, porque a gente vai lá para a fronteira oeste. Olha só essa imagem. Pois é. Essas imagens são de um acidente totalmente inusitado. Glauco Paza explica o que aconteceu, porque não foi um acidente qualquer não, nem muito comum, né? Não, a gente fala de acidente de trânsito, logo vem à cabeça, né? Choque de carros, moto com carro, enfim. Neste caso aí, não foi bem assim. Aconteceu um acidente entre uma carroça e vários veículos que a gente está vendo aí nas imagens, né, Lu? Isso, que estrago, meu Deus do céu. Aconteceu às 13h30 da tarde de ontem, na rua José Garibaldi, com Duque de Caxias, em Uruguaiana. Um homem que estava nesta carroça, né, perdeu o controle e o veículo bateu em 4 carros que estavam ali na rua. A gente está vendo as imagens aí do tamanho do estrago. Danos materiais, felizmente. Olha, o condutor dessa carroça, ele viu o que tinha acontecido e deu no pé. Ficou a carroça e o cavalo. Ou seja, ele deu no pé, ele não foi a galope. Não foi a galope. Tá, mas deixa eu terminar a história. O cavalo que estava por ali também deve ter visto a situação e deu no pé. Ou melhor, deu na pata. O cavalo também se foi. O fato é que isso gerou muito prejuízo. Logicamente, os condutores, os donos desses veículos, ficaram a ver navios. A orientação foi para que procurassem a polícia, registrassem um boletim de ocorrência, porque o condutor fugiu e até o cavalo fugiu. É difícil de saber de quem era este cavalo, esta carroça. A carroça foi apreendida, logicamente, né? Mas a orientação para os motoristas registrarem o boletim de ocorrência. E olha a informação da polícia, tá? Neste momento, 15 carroças estão apreendidas na cidade e a maioria por violência contra o animal. Sabe-se lá o que aconteceu para o animal, de repente, ter se assustado, ter acontecido alguma coisa ali para disparar em direção aos carros que foram atingidos, olha só.
vidros quebrados, lataria amassada, um prejuízo realmente grande, né, Lu? Pois é, e poderia ter resultado até numa tragédia, né, Glauco? Ah, claro. A gente sabe que acidentes, principalmente com cavalos, quanto acidentes quando atropelam um animal, é algo realmente muito perigoso. Agora, a gente vê ali na imagem, né, Glauco? Deve ter acontecido bem depois do acidente, porque o cavalo ainda estava ali, né? O cavalo ainda estava ali no momento dessas imagens. Só que neste momento aí, a polícia, inclusive, a Brigada Militar, estava se deslocando. Aí depois o cavalo deu no pé. Quer dizer, deu na pata, desculpa, eu tenho que corrigir isso aí. O fato é que no interior a gente vê várias vezes, né, carroças, enfim, existem em alguns locais restrições de circulação. Em Uruguaiana, neste caso, a polícia ainda não sabe quem é o dono dessa carroça, está investigando logicamente, e os proprietários, sabe-se lá, né, desses carros aí, acho que vão ficar no prejuízo. Pois é, naquela outra imagem até, nessa imagem que a gente está vendo ali, até eu tive a impressão de que o cavalo ainda estava preso, mas não, ó, ele está solto ali. Na hora que ele chega ali, ó, essa imagem, quando ela vai se aproximando da carroça, até a gente tem a impressão de que o cavalo ainda tá preso, mas não, ele se soltou, né? Daqui a pouco ele ficou meio solto e saiu na disparada, como você bem disse, né, Glauco? A gente não sabe o que aconteceu, o que assustou o animal, Sim. Se houve alguma violência ou se foi um susto. Olha ali, ó, ele parece que está preso até, mas pelo jeito foi meio solto. Eu acho que ele conseguiu se desvencilhar ali um pouco e depois, então, ele fugiu do local, né? E acabou causando todo esse estrago. Então, a gente aguarda as informações agora dessa investigação da polícia lá de Uruguaiana. Vamos mudar de assunto e falar sobre vacinação, né? Falar de esperança um pouquinho, porque a vacinação aqui de Porto Alegre contra a Covid, ela ampliou a faixa etária dos idosos e também agora abriu para mais profissionais da saúde. Quem tem as informações é o Lucas Abate, que está em frente a uma farmácia. Lucas, agora então a gente tem duas frentes aí dessa campanha de vacinação. Então, acho bem importante a gente explicar direitinho para as pessoas, para ninguém se confundir. Onde vão os idosos e onde vão os profissionais da saúde? Vamos lá, então. Começando pelos profissionais da saúde, que era até uma demanda antiga dos grupos que são os profissionais liberais ou que prestam serviço de assistência e que não estavam contemplados, né, naquele grupo que eram da linha de frente. A partir de hoje, começou a vacinação dessas pessoas. E essa vacinação, Lu, até para não dar uma confusão aí com os idosos, está acontecendo em 20 farmácias que estão associadas, tanto a Rede Panvel, São João e H-Farma. Inclusive, a lista, os endereços e também o horário, serviço completo, está no Facebook do SBT para quem quiser consultar. Eu vim até uma farmácia que fica na Avenida Nilo Peçanha, bem perto da Carlos Gomes. Até nesse horário, até a gente vai mostrar aqui, poucas pessoas por aqui, a gente vê que não passa de 10 o número de profissionais na fila aguardando. Essa é uma situação que acontece mais nesse horário do meio-dia, que diminui o movimento. Mas pela manhã, a informação que a gente tem, até a nossa equipe observou uma farmácia no Menino Deus, a fila estava um pouco maior. Então já fica até a orientação para esses profissionais, esse horário do meio-dia. E depois, para a tarde, é um horário mais vazio. Mas atenção que hoje não é todo mundo, não é todo profissional que pode se vacinar. Apenas aqueles com mais de 60 anos podem receber. Aí amanhã cai para 55, depois para 50 e assim sucessivamente, um calendário que se estende ainda por alguns dias, Lu. Tem Eles que trazer precisam levar um comprovante, tem que né? trazer carteira Isso. de identidade. Isso, trazer a carteira de identidade, RG, CPF e também um comprovante de que estão trabalhando e que são vinculados a alguma associação, seja de médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, todas as categorias que estão contempladas nesse plano. Essas, Lu, a informação dos profissionais da saúde. Agora a gente pode repassar também dos idosos, que aumentou a faixa, 73 anos ou mais já podem se vacinar, e aí não é em farmácia, não adianta vir aqui o idoso que não vai receber a imunização. A aplicação dos idosos está acontecendo em 33 unidades de saúde, naquelas já conhecidas, que estão também no nosso Facebook, no site da Prefeitura, e também em 3 pontos de drive-thru, 73 anos ou mais. Boa notícia que amanhã, já a partir dos 72 anos, e a expectativa da Prefeitura é que nos próximos dias, um calendário que ainda vai ser divulgado, consiga atender até pessoas com 68 anos, Lu. Tá certo, obrigada pelas informações. E, Lucas, isso muito em relação à liberação, né, que o Ministério da Saúde fez para as prefeituras, governos liberarem o uso das doses
E não ficar guardando aquela para a segunda dose, até porque tanto o Instituto Butantan como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estão agora com a matéria-prima, os insumos, então eles conseguiram agora dar ritmo a esse processo de vacinação. Então, só reforçando, Lucas, você está na farmácia, a gente vê que são pessoas acima de 60 anos, mas são profissionais da saúde, não é? Os idosos têm que procurar os postos de saúde e os 3 pontos de drive-thru, é isso? Isso, profissionais da saúde com mais de 60 anos hoje ou mais de 55 anos amanhã, procura essas 20 farmácias associadas ligadas à prefeitura. Idoso com mais de 73 anos hoje ou 72 anos amanhã, podem procurar essas 33 unidades de saúde. Não dá para fazer confusão, porque não adianta, Lu. Se vier para cá na farmácia, um idoso, por exemplo, não vai receber a aplicação. Tá certo, obrigada pelas informações, Lucas Abate, falando aí do processo de vacinação. Isso tudo foi organizado para não gerar justamente a aglomeração, todo mundo se vacinando, né, no mesmo lugar. Agora presta atenção, porque daqui a pouco a gente vai trazer uma informação, na verdade é uma novidade que preocupa, né? É a contaminação de gatos pela Covid-19, porque Caxias do Sul registrou o primeiro caso aqui no estado de Covid-19 em felinos. Uma gata de 2 anos, ela apresentou sintomas, inclusive respiratórios, como tosse, depois que os donos, né, os tutores, tiveram a doença e tiveram contato com ela. Daqui a pouco a gente traz todas as informações, explica os riscos, como que os gatos podem ser contaminados, quais os cuidados que a gente deve ter com o nosso pet em casa para que ele não pegue o vírus. Eu tô de folga, mas eu precisava deixar um recadinho aqui para vocês. Vocês já devem ter visto a IBCM por aqui, não é verdade? O plano de saúde da IBCM tem tudo o que você precisa, amigo servidor público municipal ou estadual. Olha só, diversas especialidades médicas e terapias, atendimento e serviços de odonto, unidades próprias, uma ampla rede credenciada, não há limite de idade e o valor não muda de acordo com a idade. Sem coparticipação e tudo isso por apenas R$ 176,92 mensais por pessoa. Pô, não perde tempo, ganhe saúde. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Agora, 12h17, presta atenção nessa imagem que a gente vai mostrar agora. Um criminoso invadiu e furtou um restaurante, isso em Dois Irmãos, aqui no Vale dos Sinos. Até aí muita gente vai dizer, tá, mas isso acontece todo dia. Agora, olha só. Como se a ação em si já não fosse errado o suficiente, parece que ele levou até o dinheiro que seria destinado a uma criança com AME, que é uma doença genética rara, é uma doença muito complicada e que está vendo uma grande campanha nacional. E aí, esse ladrãozinho aí resolveu furtar também a caixinha dessa vaquinha, dessa campanha, Glauco Pazza, mas... eu sei que a gente não pode esperar piedade nem compaixão de um ladrão, né? Mas a gente espera, às vezes, um mínimo, sei lá, um mínimo, né? Uma coisinha assim, que tenha lá no coração, sei lá. Pois é, né? Mínimo de compaixão. Eu fiquei pensando também na família, né, do João Emanuel, que a gente vai falar sobre o caso dele aqui, ele tem essa doença aí. Família que tanto luta para conseguir os recursos, né? Mas vamos falar então deste furto aí que aconteceu neste restaurante. Foi na noite da última quinta-feira, quando este homem, dá para ver na imagem, invadiu o local, foi direto no caixa, pegou cerca de R$ 300 do restaurante e quase R$ 700 que seriam destinados ao tratamento do menino João Emanuel, de 1 ano e 7 meses. E como você falou, luta contra a atrofia muscular espinhal, a chamada AME, que é uma doença relativamente rara. O tratamento é muito caro. Olha só, Lu. Ele é em dólar, logicamente, é um tratamento que é feito fora do país, tem que tomar um medicamento que na cotação atual do dólar passa dos 12 milhões de reais. 12 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mesmo assim, a família, claro, não desistiu, começou a fazer uma campanha, está arrecadando esses recursos. É um medicamento que ele tem que tomar até os 2 anos de idade para surtir efeito, quer dizer, há uma mobilização intensa e esse ladrão aí levou cerca de R$ 700
reais. Bom, aqui a gente mostra, mas tenta ajudar também. Mas a gente vê ali, né, ô Glauco? Antes ali da gente passar ali para o pessoal todas as informações de como ajudar o João Manuel, ali na imagem a gente vê que ele não chegou a arrombar, ele parece que só abriu ali o vidrinho ali do restaurante, né? Isso, não fez esforço, parece, né? Pois Pelo menos é o que mostra a imagem. Sabe-se lá, se é alguém que tem conhecimento realmente já do ambiente, né? Isso é a polícia que tem que responder, a polícia logicamente vai investigar e o próprio restaurante pode dar informações valiosas. E dá pra ver, né, a caixinha, ó. A caixinha tá ali, ó. Tá vendo? Tá bem ali. No cantinho ali. No cantinho aqui da imagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui a caixinha, ó. Ou seja, as pessoas vinham aqui, pagavam e aí já deixavam aqui a sua contribuição para a campanha do João Emanuel. E aí ele tá aqui e daqui a pouco ele olha, opa, acho que aqui também tem dinheiro. Inclusive tinha mais dinheiro na caixinha do que no próprio caixa ali do restaurante, né, Glauco? Até porque ela fica um determinado tempo lá até que seja destinada à família, né, Lu? Tá aí, ó, o João Emanuel, essa criatura maravilhosa, e os pais estão fazendo essa campanha, então. Vá lá no Facebook do SBT e você vai ver como ajudar a família do João Emanuel, esse garoto, a tomar esse medicamento aí. Nós vamos colocar na tela também o link que você pode acessar, tá aí, ó, vaquinha.com.br/vaquinha, unidos pelo João Ame. Quem faz bem, merece o bem. Eu peço que todo mundo que possa, logicamente, né, dê a sua contribuição, porque é um gesto realmente sensacional para tentar salvar o João Emanuel. Como eu disse, até os 2 anos e 12 milhões de reais é o preço do medicamento que ele tem que tomar, até os 2 anos de idade, Lu. Pois é, Glauco, eu até via essa situação, essa história nas redes sociais, é o Ame João Emanuel, né? Então, o pessoal pode entrar lá no nosso Facebook, SBT-RS Oficial, tem lá os links de como ajudar. Na verdade, eles têm várias formas, né, de como você pode fazer a doação. Eu vi que eles já chegaram a 10 milhões. A gente pensa assim, nossa, tá quase ali, mas são 12 milhões. 2 milhões que faltam, é muito dinheiro. E o tempo vai passando, o drama da família vai aumentando, né, Lu? Nossa, porque o tempo vai esgotando. E esse medicamento, ele é extremamente importante justamente para a criança poder voltar ao normal, viver como qualquer criança, né? E imagina, todos nós queremos que o João Emanuel está aqui na tela, olha que criança mais linda, que ele possa voltar a ter uma vida normal como qualquer outra criança. Então, quem puder, entra lá no nosso Facebook SBT-RS Oficial, veja lá os canais de ajuda para a família, e faça esse gesto, até porque durante a pandemia a gente sabe que as doações acabam caindo, né? Emociona a gente ver isso aí, né? Emociona. Nesse momento, a gente sabe que tem muita gente em dificuldade, mas quem pode sempre vai poder ali ter gente para colaborar, né? Que dê a sua ajuda ao João Emanuel, que ele precisa, a família precisa muito nesse momento, já que esse ladrão fez o que fez naquele restaurante, né? Verdade. Tá certo, Glauco? Fica aqui, daqui a pouco a gente já volta, porque, olha, tem uma história que vem do Litoral Norte, um vereador de Palmares do Sul. Pois é, ele foi flagrado fazendo uma festinha particular, um aniversário. E esse vídeo ganhou uma repercussão, nada boa, né? Nas redes sociais. Então, daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações. Afinal, que festinha foi essa? O que o vereador tem a dizer em relação a essa aglomeração, justamente no pior momento, né, dessa nossa pandemia, onde qualquer aglomeração, qualquer pequena reunião ali de 10 pessoas já é considerada uma aglomeração. Não é um momento, muito menos por parte de uma autoridade que deveria dar o exemplo, mas não. Foi lá, fez uma festinha, coisa que eu e muitos aqui, né, de nós, tenho certeza que você aí de casa também não está fazendo, mas o vereador lá de Palmares do Sul resolveu fazer e daqui a pouco a gente traz esses detalhes. E olha só, subiu para 4 o número de investigações que estão apurando aquela tragédia que aconteceu em Campo Bom, no Hospital Lauro Hels. E quem tem as informações é a Aline Schneider, porque a Aline tem agora até uma CPI na Câmara de Vereadores aí da cidade, é isso? Boa tarde. Exatamente, Lu. Boa tarde a todos. Última atualização, já são 5 investigações, Lu. 5? Até ontem eram 5. Até ontem eram 3, a sindicância interna no hospital, que foi aberta ainda na sexta-feira, a sindicância que ainda não foi concluída, também não se sabe quando será. O Ministério Público também investiga o caso e ainda a Polícia Civil. A novidade é que a Secretaria Estadual da Saúde também vai apurar. Foi aberto um
processo de auditoria por meio do Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde, também para avaliar esta situação. Uma equipe deve vir até Campo Bom ainda esta semana para fazer essa averiguação. E ainda a Câmara de Vereadores de Campo Bom aprovou ontem, portanto, uma CPI. Amanhã de tarde vai ser definido, então, as comissões. A partir daí, será distribuído o andamento dos trabalhos, quem vai fazer o quê, e só depois disso, então, a Câmara de Vereadores deve se manifestar a respeito. Lembrando Aline, que... Sim, Lu. Só para a gente recapitular para o pessoal de casa, né? Agora, 12h25, nós estamos falando sobre aquela grande tragédia, não é? Que aconteceu em Campo Bom na última sexta-feira. A Aline está acompanhando desde lá, foi no hospital várias vezes, conversou com familiares, conversou com delegacia, promotoria. Ela está em cima disso porque houve, a princípio, uma falha, né, Aline, na distribuição do oxigênio, ou seja, é tudo uma tubulação, né, encanado, e aí teria ocorrido uma falha nessa distribuição que teria, então, levado à morte de 6 pacientes. Não vou mais te interromper, Aline. Imagina, Lu, me interrompa quando preciso. Exatamente isso. E essa pane no sistema de abastecimento que teria causado, portanto, a morte desses 6 pacientes nesse pequeno intervalo de menos de 1 hora. Isso é o que afirma o hospital, que em momento algum teria faltado oxigênio para os pacientes. E é exatamente isso que todas essas investigações, portanto agora já são 5, que devem descobrir se realmente foi isso que aconteceu. Porque os relatos até mesmo de testemunhas que estavam em frente à Casa de Saúde na sexta-feira de manhã, quando tudo isso ocorreu, demonstram uma realidade diferente da trazida pelo hospital. Eles alegam que os profissionais da saúde abriram desesperadamente as portas, pedindo para que todas as pessoas que estivessem ali ligassem para hospitais próximos, para casas de saúde, para trazer, na maior brevidade possível, os oxigênios. Ainda na sexta-feira, também foi observado que o caminhão de oxigênio da empresa que faz o abastecimento também esteve no local fazendo a reposição. Então é isso que a investigação vai apurar. Até agora é um diz-que-me-diz-que grande por aqui em relação a esse fato, viu? Aline, Lu, Imagino. olha, 5, 6, 7, sei lá quantas investigações vão ser feitas. Algumas pessoas podem perguntar, é muita investigação. Eu acho que quanto mais investigar, melhor, porque é muita ponta para ser amarrada nessa questão toda, né? E as pessoas que vão investigar podem ouvir a empresa que fornece o oxigênio, o hospital, logicamente, os parentes das vítimas. A gente lembra que ontem, né, a filha de uma das vítimas falou que o hospital tinha manifestado que a mãe iria sair, inclusive, do respirador, que ela estaria bem, daqui a pouco ela apareceu em óbito. Tem a questão dos profissionais de saúde, né? Eles, melhor do que ninguém, estavam ali no momento. As pessoas que estavam na frente do hospital, que ouviram, isso aí não é ilusão nossa, ouviram todo mundo pedir, chamem ajuda, procurem outros hospitais. Quer dizer, Faltou a 2. isso, é o desespero. Então é muita ponta para amarrar. Eu não sei se é a investigação da Prefeitura, se é a investigação da Secretaria de Saúde, da Câmara de Vereadores, eu não sei. Mas quanto mais investigado, melhor. Alguma resposta há de ter para isso, né, Lu? Pois é, e até ontem, né, Aline, eu ainda comentei contigo, eu fiquei um pouco chocada, assim, sobre o primeiro posicionamento do próprio hospital, dizendo, né, convictamente, não faltou e as pessoas não morreram por falta de oxigênio. Eu acho que eles foram um pouco precipitados em dizer que, coincidentemente, seria porque eles eram pacientes em estado crítico e poderiam ter morrido só por causa da doença. Ontem mesmo você conversou, como o Glauco lembrou, com a filha de uma das pacientes, né, a Márcia, que estava, inclusive, evoluindo, estava melhor, né, Aline? Exatamente, Lu. E eu me lembro que ontem tu fizeste uma pergunta para mim e eu acabei não te respondendo. E parece que o dado da Secretaria Estadual da Saúde indicava um número maior de mortes em Campo Bom naquele dia por conta do coronavírus, né? Na própria sexta-feira de manhã, surgiu um boato lá em frente ao hospital de que uma 7ª pessoa teria perdido a vida. Questionei o hospital naquele mesmo dia para saber, teve mais alguém que morreu? Eles ficaram atentados àquele período, não, naquela faixa de tempo foram 6 pessoas.
Sim, mas se o desabastecimento realmente ocorreu, e isso todos afirmam, né? Pelo menos em relação a essa pane existe um consenso, vai saber se essas outras pessoas que vieram a óbito depois já não foi decorrência daquele problema que aconteceu pela manhã. Pois é, foi muito acima da média. Uma cidade pequena que estava tendo uma média de óbitos que, claro, a gente lamenta, né? Cada morte por essa doença, 3 por dia, 5. E aí de sexta ali para sábado, que quando entrou, então os óbitos de sexta-feira foram 11. Eu fiquei um pouco impressionada, né? Alguma coisa aconteceu. E, Aline, não divulgaram nem os nomes dos pacientes, né? Os nomes dos pacientes foram, sim, divulgados. Foram divulgados? Ah, foram. A grande maioria deles não teve velório, obviamente, com exceção da dona Márcia, que é a filha da Tabata, que nós conversamos ontem. Para minha surpresa, ela disse que teve velório, sim, inclusive com o caixão aberto. Poxa, mas então ela estava recuperada, realmente, né? A tua mãe então não estava mais com coronavírus para o hospital ter liberado o velório com o caixão aberto, né? E aí ela afirma que não, que senão isso não poderia ter acontecido, não é o que o protocolo permite neste momento, né? Por conta das pessoas que acabam perdendo a vida em função do coronavírus. Agora, algo muito importante que a gente faz um alerta, e eu que estou aqui no Vale dos Sinos também peço, muita gente circulou pelo hospital naquele dia, não só parentes de pessoas que estavam lá em frente ao hospital acompanhando, familiares que estavam fazendo exames ou que não tinham nada a ver com o coronavírus, estavam lá internados por outras doenças, ou pessoas que estavam dentro da casa de saúde também fazendo algum tipo de acompanhamento. Então, se você é uma dessas pessoas que presenciou alguma coisa, importante que essas pessoas procurem a polícia, né, Glauco e Lu? Porque esse relato vai ajudar a polícia nessa investigação que vai ser tão minuciosa daqui para frente. O que todo mundo quer é uma resposta para essa tragédia que aconteceu e especialmente que não volte a ocorrer. Com certeza. Agora, 12h31, nós estamos falando sobre as investigações. Agora são 5, né, instituições que estão investigando aquela tragédia que aconteceu na sexta-feira no Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, em que houve, a princípio, uma falha na distribuição de oxigênio e 6 pacientes com Covid que estavam em UTI, semi-UTI, mas que estavam graves, acabaram falecendo. Aline, você estava falando em relação à Covid-19, a situação da Márcia, que teve um velório com caixão aberto, mas sabe que isso às vezes acontece, porque quando a pessoa já não positiva mais para a doença, apesar dela ainda tratar das sequelas da doença, às vezes pulmonar, às vezes renal, às vezes circulatório, ou seja, ela acaba ainda tratando, né? Ou seja, ela está tratando as sequelas da doença, mas ela não está mais com o vírus ativo. Isso às vezes pode acontecer. Lu, né? O Glauco tem uma pergunta, né? Não, só queria, para completar, perguntar se o funcionamento está normal ainda, se nada mais aconteceu, e o prazo para concluir o inquérito do hospital, da sindicância, foi dado ou não? Olha, Glauco e Lu, eles disseram ao hospital que essa sindicância seria instaurada em 48 horas, ou seja, que o processo seria aberto em 48 horas. Isso realmente aconteceu. Questionei novamente o hospital quando deve terminar a sindicância. Não tem data definida ainda, nem a promotora sabe quando isso deve ser concluído. A gente espera que o mais breve possível. Agora, como eu comentei com vocês, tem um diz que me diz que às vezes declarações não oficiais que acabam surgindo aqui na cidade. É importante que essas pessoas busquem a polícia para que a investigação, a apuração seja feita em cima de fatos concretos, né? Só a partir daí também a sindicância vai conseguir ser. Com certeza. É isso, gente. Tá certo, obrigada. Vocês, e sim, por enquanto, tudo normalizado aqui o sistema de abastecimento. Tá certo, obrigada pelas informações. Mais uma vez, a Aline Schneider trazendo detalhes sobre essa tragédia que aconteceu lá no Hospital de Campo Bom. Agora, presta atenção nessa denúncia. Um vereador de Palmares do Sul, no litoral norte, é flagrado numa festinha particular. E, Glauco, o vídeo ganhou uma repercussão, né? Já viralizou aí nas redes sociais, as pessoas ficam indignadas, né? Porque realmente parece um deboche, ainda mais em meio a uma pandemia, né, Glauco? Porque não basta fazer a festa, tem que divulgar também nas redes sociais, né? E isso acaba gerando uma revolta das pessoas que estão respeitando o distanciamento, os protocolos. E, afinal de contas, envolveu um vereador, né?
Polon de Oliveira, do PDT, numa festa que, segundo ele, foi de uma amiga, ele foi apenas como convidado, mas havia 12 pessoas, conforme ele, a maioria da família, ou seja, como se isso fosse, né, um bônus, como se fosse o livre trânsito sem que o vírus da Covid entrasse. Bom, o fato é o seguinte, que não pode, e essas imagens geraram muitas críticas, muita revolta nas redes sociais. Lu, você tem aí também a nota, né, emitida pelo vereador. O vereador Polon, ele mandou aqui uma nota oficial, mas antes de eu ler, eu queria que vocês ouvissem, né? A gente colocou aqui esse blur, a gente chama de blur, porque há outras pessoas envolvidas, não só o vereador, né? Então, para preservar a identidade, a gente colocou esse blur. Mas ouçam essa festinha. Tava animada a festa, né, Glauco? Tava animada. Pena que essa animação não pode, Lu. Pois não pode. é. Agora deixa então eu ler aqui a nota que o vereador nos enviou, Glauco, porque a gente, claro, a gente sempre busca uma resposta, né? Um retorno, tá aí a imagem do vereador, ó, tava bem feliz ali, bem animado. O que ele disse? Agradeço ao SBT Porto Alegre por ter entrado em contato. Através dessa nota, venho me manifestar a respeito das notícias veiculadas. Em primeiro lugar, foi afirmado que eu organizei a tal festa, que era na minha casa, o que não é verdade. Fui convidado por uma amiga para comemorar o aniversário, pessoa que conheço desde que nasci e sou praticamente da família. Aniversário que tinha talvez 12 pessoas, todas da família. A verdade é essa. É correto? Se atingiu alguém, peço sinceras desculpas. De fato, ocorre todos os dias inúmeros aniversários e festas, talvez por ninguém gravar isso não seja público. Até mesmo meus colegas vereadores participam de aniversários, dentre eles irmãos, pais, mães, filhos, netos. Desde o início da pandemia não fiz nenhuma festa na minha casa, nem mesmo aniversário dos meus filhos. A grande questão é que isso se tornou político. Quem denunciou? Um candidato a vereador que não se elegeu. Lamentavelmente, eu sou o único culpado e vítima, mais uma vez, de ataques e mentiras por politicagem. A gente sabe que existe também essa politicagem, mas o fato, né, Glauco, o fato é que é uma aglomeração, o fato é que estamos no pior momento da pandemia. As pessoas estão morrendo, estão na fila do hospital e não é só por Covid. Vereador, Então... desculpa, Lu. Vereador, a Covid também tem em Palmares, tá? Política é política, saúde é saúde. Uma coisa não elimina a outra. O senhor tem que dar exemplo. Pediu desculpas, tudo bem, eu acho que a gente tem que aceitar as desculpas, mas que não está correto, não está. A explicação de que eram 12 pessoas e que o senhor é praticamente da família, para o vírus não está interessando. Ele não quer saber se tem o mesmo sangue, se não tem, enfim. O fato é que, como exemplo, ficou muito mal, ficou feio, né, vereador? E a gente aqui condena como condenaria em qualquer lugar, de qualquer partido, né, Lu? Com gente certeza. também aqui não quer dizer que, porque tem politicagem em Palmares do Sul. A Lu falou, tem em tudo que é lugar. Mas a Covid tem mais lugar e mais pessoas ainda, vereador. O Lucas Abate também já acompanhou várias dessas festinhas aí clandestinas aqui pro SBT Rio Grande. E Lucas, tá na linha? Mas, Glauco, então, como a gente estava... Até esses dias... Ah, tá aí o Lucas. Oi, é que você sumiu daqui da tela. Eu pensei, nos abandonou. Até no ano passado Voltei, a gente mostrou aí de outro vereador também que teve de Porto Alegre. Enfim, a gente está aqui para mostrar e fazer a denúncia, para ver se as pessoas se conscientizem, né? Não, a gente sabe, Lu, esses dias eu estava vendo uma pesquisa que as pessoas pensam, uma festinha pequena, com 10, 15 pessoas, só gente da família. E muitas vezes é mais perigoso, essa situação é mais perigosa do que pegar, por exemplo, o transporte público, que às vezes está lotado ou praticamente superlotado. Porque nessas situações as pessoas ficam mais permissivas também, deixam de usar máscara quando vê estão compartilhando algum copo, se abraçam, se beijam. Então esses encontros, pequenos encontros, às vezes acabam por essa permissividade sendo mais perigosos, mais arriscados do que estar num local público com uma grande circulação de pessoas. Então não adianta dizer que foi pequenininho, que foi pouca gente, porque é perigoso da mesma forma. Eu acho que até tem um gráfico, né, que mostra sobre onde tem maior risco
de contaminação, contágio. As festas e os eventos estão em primeiro lugar, porque é justamente isso, né, Glauco, que o Lucas falou. As pessoas bebem, a gente fala mais alto, aqueles perdigotos, as gotículas, ó, vai para tudo quanto é lugar. Sem dúvida, perde um pouco da noção. E eu, olha, pensei imediatamente enquanto o Lucas estava falando, ô Lu, daqui a pouco tem o quê? Páscoa, né? Páscoa. Daqui a pouco tem aniversário de outra pessoa, que você é convidado também. Daqui a pouco tem dia da não sei o que lá, teve dia das mães, teve... Então tudo é motivo. Se você for pensar em época normal, tudo é motivo para festa. Só que essa não é uma época normal. O senhor vai me desculpar, vereador. O aniversário, que não era nem seu, era de uma amiga, pode ser comemorado de outra forma. Eu lhe imploro, por favor, preste atenção nos outros, então, se o senhor não quer cuidar da sua própria saúde, né? E que sirva de alerta, né, para todos que estão nos assistindo e que têm vontade de comemorar seu aniversário, comemorar a vida, mas que não é o momento de comemoração, nem em casa, nem em lugar nenhum. Não é hora de aglomerar. Agora, rapidinho, a gente tem um recado do André Har. Olá, pessoal! Vim aqui para deixar um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. Agora são 12h41 e a gente vai falar de dinheiro, notícia boa, porque o pagamento do auxílio emergencial tem data para começar a ser pago aos brasileiros. Lucas Abate, o homem do auxílio emergencial, traz essa notícia boa para nós. Abril agora já deve cair na conta, é isso? Já deve, Lu, tá praticamente tudo pronto, só falta um detalhe, a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Esse calendário com as datas de pagamento do auxílio emergencial, uma nova fase com mais 4 parcelas, o calendário está lá na mesa do presidente, só falta assiná-lo. Nessa fase, até a previsão que se tem, ele assinando fica tudo certo, a partir do dia 5 de abril, o primeiro pagamento. Esse primeiro pagamento para pessoas beneficiários que não recebem o Bolsa Família, até invertendo a lógica anterior que o Bolsa Família recebia antes. Dessa vez não, dia 5, os beneficiários que não recebem o Bolsa Família. Como vai ser a ordem? Ainda não se tem esse detalhe, porque vai depender conforme as pessoas atualizarem o aplicativo Caixa Tem, precisa atualizar e é conforme a data de nascimento, ou se a pessoa tem conta na Caixa, no Banco do Brasil. Então tem que se atentar a esses detalhes. Mas ao que tudo indica, dia 5 de abril começa esse pagamento. Lembrando, são 4 parcelas no valor de R$ 150 para pessoas sozinhas e pode ir até R$ 375 para as mulheres chefes de família. Sobre o Bolsa Família, Lu, que é um público bem grande também e que depende bastante do auxílio emergencial, o calendário de pagamento deve permanecer o mesmo do Bolsa Família. Ou seja, começa no dia 16, então quem tem o NIS terminado em 1, número de identificação social terminado em 1, já a partir do dia 16 pode receber uma primeira parcela do auxílio emergencial. Mas, Lucas, até reforçando, todo mundo que recebeu ano passado não necessariamente vai receber esse ano, né? Nem todo mundo. Foi um público muito maior que recebeu aquela primeira parte, depois diminuiu porque os filtros aumentaram, então menos gente recebeu o auxílio emergencial estendido, que totalizou 9 parcelas, e agora restringiu ainda mais, conforme renda, imposto de renda também, outros filtros foram colocados, então nem todo mundo que recebeu vai receber. A orientação que se tem por parte da Caixa Econômica Federal
entra no aplicativo Caixa tem um calendário lá para atualizar o aplicativo, atualizar o cadastro, os dados. Então, quando a pessoa fizer isso, já vai estar se habilitando para ver se pode ou não receber essa prorrogação do auxílio emergencial, que, como eu disse, vai garantir mais 4 parcelas do benefício. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Lucas. A gente tem mais informações a respeito do auxílio emergencial, como está toda essa tratativa lá em Brasília, no governo federal, na presidência da República. Olha só, lá no portal SBT News, por sinal, um portal que sempre tem atualizações e notícias fresquinhas. Ontem, a repórter Natália Fruet trouxe essa informação aí quentíssima, né? Que o auxílio deve começar a ser pago a partir do dia 5 de abril, faltando apenas, então, a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Agora, hora do esporte. Pois é, a segunda-feira foi de Campeonato Gaúcho para o Grêmio e pela primeira vez os guris não venceram, não rolou. Assim, tem a notícia boa, a notícia ruim, aquela velha história. A notícia ruim é que o Inter perdeu 100% de aproveitamento, mas tem a notícia boa. Com o empate, o tricolor é líder do Campeonato Gaúcho. Vamos ver os gols aí no estádio Francisco Noveleto Neto. Bom, o primeiro gol não deu nem para o Luiz Eduardo comemorar. Olha a pancada que ele recebeu do Breno. O Breno que deu uma falhada ali na saída, junto com o Tonhão, né? 1-0 São José. E depois o empate, então, com o garoto Pedro Lucas, 1-1 lá no Francisco Noveleto Neto, novo nome do estádio Passo da Areia. O Grêmio, então, é líder. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Eu vou parecer aquele senhor... Ô, Lu, tá me ouvindo, né? Tô. Aquele senhor que dá as notas no carnaval. Olha, Grêmio, 10. Alegoria. Inter, exatamente. Dá pra ver que tá todo mundo embolado com 10 pontos ali. O Grêmio é líder por causa dos critérios, né? Saldo de gols. E aí vai lá nas últimas posições, Esportivo e Novo Hamburgo. Essa é a classificação atual, portanto, a dupla Grenal na liderança do Campeonato Gaúcho. Agora vamos falar do outro lado do Rio Grande, o lado vermelho da força, porque no Internacional só se fala em teste. Parece até época de pandemia. Teste, teste, teste. Porque tem o teste PCR e tem o teste MAR. Conhece? Miguel Ángel Ramírez? Na tela. Testes e mais testes. Nos últimos meses se falou muito neles. Mas não são esses o assunto de hoje. Não, nem esse, do Enem. Não. Editor, vamos tentar de novo. Agora sim, mandou bem. Miguel Ángel Ramírez, espanhol, apenas 36 anos. Jovem para ser técnico, mas já é o professor da turma 2021 do Inter. E gosta de ficar perto dos alunos. Me encantaría estar más cerca, siempre me encantaría jugar y que es donde mejor se pasa, donde menos angustia tiene. Os testes, por enquanto, estão vindo com vitória. Ele viu de perto o Inter vencer o Ipiranga e estreou oficialmente no 1-0 em cima do Novo Hamburgo. O sea, solo llevamos 2 semanas de trabajo y queda mucho. Es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad que sea en el menor tiempo posible que el equipo esté lo más próximo a lo que queremos. Miguel Ángel Ramírez ainda está se ambientando a sua nova casa. O Beira-Rio, nesse começo de gauchão, virou um grande laboratório. O Cuesta mesmo foi lateral esquerdo no último final de semana. Já o Yuri Alberto, segundo Ramírez, compete com Guerreiro para ser um camisa 9. É a luta para pegar essa camisa e não largar mais. En ese sentido, en el día a día, estamos encontrándonos con muy buena respuesta porque son un grupo muy trabajador. Estamos utilizando todos los medios que tenemos, ¿no? Vídeo, cuadro, campo, y lo están entendiendo, les gusta la idea. Testar é vital. Em 2021, o vestibular colorado aguarda o bom resultado que ficou faltando por um 3 em 2020. Tá aí, professor Miguel Ángel Ramírez. Quem será que vai passar nesse teste? Vamos ver. Agora, hora de falar de coisa ruim e coisa boa que acontece dentro de campo. Começamos pela ruim. Ontem no jogo São José e Grêmio, teve um jogador do Grêmio que foi expulso por ter
feito cera 2 vezes, ter encenado pênaltis, faltas. Léo Chu, olha só, tentou enganar o juiz na primeira vez, na segunda vez, e ó, vai pra rua. Poxa vida, hein, Glauco? Não é comum acontecer isso Não aí, é Lu. comum, não. A gente conhece até uns jogadores aí de renome internacional que Caicai. faziam isso, hein? Neymar, né? Made in Rio Grande do Sul, tá aí, ó. Pois é. Quer encenar? Vai Angariando encenar lá aí no uma banco. legião aí de seguidores, infelizmente, né? Que sirva pra todos, tá? Que sirva Cartão como vermelho. regra pra todo mundo. Não é hora de encenar, é hora de jogar. Agora a parte boa do futebol. Primeiro, lá no Japão, mas com um velho conhecido, né? Leandro Damião, esse centroavante do Internacional, você vai ver o golaço que ele fez pelo time dele, né? O Kawasaki Frontale. Bom, o narrador japonês, sabe o que ele falou, Lu? O quê? Mas que golaço. Eu não entendi nada, mas eu vi que ele estava empolgadíssimo com esse golaço do Damião. Como é que você narraria esse gol, hein, Glauco? E eles fazem assim, né? Eles vão narrando e vão fazendo assim, cumprimentando, baixando a cabeça, não dá pra ver na imagem. É, isso aí. Tá? Agora um gol bem mais fácil de entender, se fosse narrado, logicamente, mas eu posso até narrar, que foi Vai aqui lá. no Rio Grande do Sul. Olha só, bola cruzada pra área, Giovani Gomes, que golaço! Olha. De bicicleta, Lu. Que golaço. Aqui pelo de Gauchão, bicicleta. no clássico da Polenta, rapaz, lá na Serra. Caxias e Esportivo, esse gol foi do Caxias, Giovani Gomes. Que golaço, olha, parabéns. Isso que a gente gosta de ver no futebol, não é, isso, Caio? é show, não é essa coisa aí de ficar simulando, encenando qualquer dia. A gente quer ver Ó as isso. palmas aí, ó. Parabéns. Jogo bonito. Isso, é pra isso que a gente vê futebol, não é pra ver briga, não é pra ver cai-cai, né, Lu? É isso aí. É isso aí, então. A gente volta amanhã com muito mais. E olha, tô pra te dizer que o Tyson tá querendo vir pro Inter, tá afastado lá. Quem sabe, né? Vamos esperar, vamos ver. Mas já tem notícia? Não pode... Por enquanto que ele tá afastado do Shakhtar. E agora, eu não sei, mas o pessoal acha que vai ter que conseguir dinheiro. Eu não tenho, fui olhar a carteira, tá vazia. O Inter tem que conseguir uma grana pra trazer o Tyson. Hora do esporte sempre, né, Glauco? Biscoito Zezé, carinho Biscoito que vem de família. Zezé. Tá certo, amanhã então você traz mais informações de esporte, porque agora nós vamos subir a serra. É que Caxias do Sul registrou um caso raro de contaminação do novo coronavírus em animais domésticos. Tá todo mundo preocupado, eu sei. As informações, foi uma gatinha, tá, que morreu dias depois de apresentar os sintomas e foram sintomas respiratórios. Deixa eu conversar aqui com o meu amigo Guilherme Fadanelli. Todo mundo quer saber essa história, até porque todo mundo tem aí algum bichinho, um cachorro, um gato. Conta pra gente o que aconteceu, hein? Oi, Lu, boa tarde. Então, vamos começar assim. Os donos dessa gatinha notaram alguns sintomas de problemas respiratórios nela, como falta de ar, tosse, falta de apetite e também perda desse apetite todo. Isso causou um estranhamento, levaram na clínica veterinária onde foram feitos exames e aí foi constatado que essa gatinha estava com inflamação nos pulmões. Como os donos relataram que tinham sido contaminados pela Covid-19, esse caso veio aqui para a Universidade de Caxias do Sul, onde passou por todo o acompanhamento. Foi feito um teste de PCR no animal e esse teste detectou que sim, a gata estava com coronavírus, ainda que de forma leve, de baixo contágio, mas ela estava com o novo coronavírus. Aí, o laboratório de diagnóstico em medicina veterinária da UF notificou os órgãos de saúde aqui do estado e, infelizmente, Lu, essa gatinha não resistiu e acabou morrendo. Essa notificação que a UF fez aos órgãos de saúde foi no dia 5 de março. Agora, Guilherme, eu já tinha visto notícias semelhantes até no ano passado, aí pelo mundo, lá no início da pandemia. Depois, no final do ano passado, acho que eu vi casos de felinos contaminados em Pernambuco, Mato Grosso, Paraná. Agora aqui foi o primeiro, né? Exatamente, Lu. Foi o primeiro caso registrado aqui no Rio Grande do Sul. E ele acabou até surpreendendo os professores aqui da UF, porque eles já vinham fazendo um trabalho num projeto de monitoramento de doenças respiratórias em felinos. E esse caso realmente surpreendeu a todos. Agora, Lu, uma coisa importante. Hoje de manhã eu conversei com um dos professores e ele foi enfático ao dizer que o animal doméstico, pelos recentes estudos,
não transmite a Covid. Vamos ouvir o que ele nos disse. Os animais, eles têm a possibilidade de se infectarem, geralmente uma infecção branda, e eles acabam não transmitindo a doença para seres humanos. É importante ressaltar que a transmissão animal para seres humanos, ou seja, animal doméstico para seres humanos, ela ainda não foi relatada. E olha, mesmo após a morte da gatinha, ainda será feito um estudo da UFSC em parceria com a Fevale, de Novo Hamburgo, para fazer o sequenciamento genético desse vírus e também para descobri-lo se esse vírus é dessa última variante mais forte que está circulando aqui no estado. Vamos ouvir. Eu acredito que seja essa nova variante pelos dados, visto que essa variante se tornou a variante dominante aqui na nossa região. No estado do Rio Grande do Sul, os últimos dados de individuação indicam que a dominância dela é enorme. Então, acredito que seja essa variante. Mas nós estamos trabalhando em conjunto com a Fevale justamente para realizar o sequenciamento completo desse vírus e também fazer isolamento viral para saber se o que detectamos era um vírus ativo, com potencial infectante ou não. Pois é, né, Guilherme? Agora, eu já vi até em notícias recentes no Reino Unido que eles, inclusive, também identificaram a presença da nova variante, mas lá eles estão fazendo uma avaliação se não geraria aí doenças até cardiológicas. E aí eu acho que todo mundo quer saber, né, Guilherme, o que fazer para prevenir, como o pesquisador bem disse, não há informações do contágio do gato para o humano. Agora, o contrário, sim, né? Exatamente, Lu. E aí é importante a gente, então, relembrar que nas pesquisas feitas atualmente não há nada comprovado que o animal doméstico passe a doença para o humano e ainda assim é importante o humano tomar conta assim, do seu animal de estimação. De que forma? Levou para passeá-lo, chegou em casa, paninho úmido, um sabonete mais suave, ou próprio para animais para limpar as patas. Se a pessoa estiver com Covid, evitar de fazer carinho, beijar o animal, tem que ser tratado como os demais membros da casa e ficar em isolamento total. Agora, se o dono for sozinho, só ele, e o animalzinho de estimação, a recomendação é máscara, muito álcool gel naqueles momentos de troca de ração, de água, e que tenha algum contato próximo com o animal. Uma coisa bem importante, Lu, é ficar atento aos sintomas, viu? Porque se a família tem Covid, o médico veterinário diz o seguinte: fica de olho algumas semanas depois. Se o bichinho tiver algum sintoma, aí sim procura ajuda do veterinário. Mas vale a gente sempre lembrar, né, Lu? Casos raros, não vai se tornar regra, pelo menos por enquanto é o que dizem os estudos. O Lucas Abate, eu sei que ele tem um cachorro de estimação, deve estar preocupado, né, Lucas? Olha, Lu, não imaginava isso. Eu tenho o Joaquim, né, que é o meu cachorro, e eu até tomo esses cuidados que o Fadanelli falou, de limpar as patas. Eu tomo com ele, mas não pensava por ele poder pegar, mas sim para trazer, de repente, para dentro de casa. Até uma dica que eu dou, eu deixava sempre uma garrafinha com água e misturado um pouco do shampoo que usa para dar banho nele, um paninho na porta de casa, voltou do passeio, misturo no pano e passo na patinha dele. É bom lembrar, Lu e Fadanelli, claro, quem gosta do bichinho, quem tem um animal de estimação não vai fazer isso, mas a gente já viu, por exemplo, na febre amarela. Aparece um bugio morto, que não é um transmissor, mas as pessoas vão lá e começam a agredir, a maltratar os animais. Não tem nada disso, se o animal apresentou algum problema, leva para um atendimento, mas não tem nada de maltratar ou de abandonar, né? Pelo amor de Deus. Com certeza, né? Era só o que me faltava ainda começar a matar gato por causa disso, né, Guilherme? Agora, eu vi, por exemplo, uma pesquisadora que até recentemente a gente conversou aqui no jornal, a Melissa Makovsky, aqui da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, e ela que compartilhou a notícia do Reino Unido, da questão da relação, possível relação entre a nova variante nos gatos e problemas cardiológicos, e aí ela falou, né, será que o caso do Rio Grande do Sul é raro ou será que a maioria não apresenta sintomas, né? Então fica também essa pergunta, né, Guilherme? Exatamente. Sabe que o pessoal aqui do laboratório, aqui do curso de Medicina Veterinária da UFSC, já montou esse grupo de estudo e pesquisa sobre doenças respiratórias em felinos, justamente para já começar a investigar
como o coronavírus pode se manifestar nos felinos, né? Então, a gente deve ter aí, a partir desse caso, novidades nessa pesquisa também. Mas, como o Lucas bem disse, aí trouxe dicas aí veterinárias, o Lucas, que é o nosso homem auxílio emergencial, traz tudo da polícia agora também. Assuntos veterinários, hein, Lucas? Né? Cuidados básicos de higiene. A gente vai ampliando aqui, né? Mas tem que, né, seguir com esses cuidados básicos de higiene quando chega dentro de casa. E como é que foi, por exemplo, como é que é a dica para, por exemplo, que se a pessoa pega a Covid, como você bem reforçou, né, Guilherme? Ficar isolado, longe do bichinho, o que deve se fazer? É isso? É isso. Se a pessoa está numa casa com mais pessoas, o bichinho tem que ser tratado como as outras pessoas. Ou seja, quem está com Covid tem que ficar isolado. Nada de levar para deitar na cama, fazer carinho. Porque o que acontece? O vírus pode ficar no pelos, segundo o professor que eu entrevistei hoje de manhã. Então, o bichinho, ao se coçar, levar a língua, a boca, pode ali levar o vírus para dentro do organismo. Então, tem que ter esse cuidado. E como eu disse, quem mora sozinho é álcool gel na mão o tempo inteiro, máscara, tentar o mínimo de contato possível, só para fazer mesmo aquela manutenção que precisa de comida, água, limpar a sujeira ali do bichinho. Mas, reforço o que o Lucas disse, nada de maltratar animais. Esse é o recado. É o recado do pessoal aqui da UFS, né? Nada de sair por aí maltratando. Porque... É verdade, é o recado principal. Acho que o Lucas tem mais alguma informação, é isso? Não, até para compartilhar uma experiência que eu tive um caso de coronavírus dentro de casa, eu não peguei, e o meu cachorro também a gente tirou ele, eu levei para casa dos meus pais, pedi para eles buscarem, né? Não por essa situação, mas porque a gente tem que acabar passeando, então para ficar isolado dentro de casa. Mas o cuidado que a gente tomou foi quando meu pai pegou, cheio de máscara, com luva, levou para casa, já deu um banho direto no cachorro, justamente para não correr esse risco também, daqui a pouco, de levar no pelo, no próprio corpo do animal, levar o vírus para outro lugar. Mais uma ótima dica aí do Lucas Abate. Agora, atenção para esse recado. A rede de farmácia São João segue o seu plano de expansão em ritmo bem acelerado. A empresa inaugurou na segunda-feira passada, no dia 15 de março, a sua loja de número 800, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Olha só. A rede de farmácia São João segue o seu plano de expansão em ritmo acelerado. Nesta segunda-feira passada, dia 15 de março, inaugurou a sua loja de número 800 em Canoas, Rio Grande do Sul. A São João não mede esforços para oferecer o melhor aos seus clientes e acompanha um movimento importante que o setor farmacêutico atingiu devido à pandemia do coronavírus. Investiu na capacitação dos profissionais com treinamento para mais de 2.000 farmacêuticos específico para a pandemia. As pessoas que vivem, principalmente na cidade de Canoas, ficarão felizes e contentes, respeitando aquilo que vem das diretrizes do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, das prefeituras, das vigilâncias. Nós não podemos parar completamente, porque o empreendimento não é só de quem empreende, não é só da empresa, não são os colaboradores, é da sociedade como um todo. Farmácia São João. Cuidar da saúde é nossa missão. E a gente segue falando sobre a pandemia. Ontem, inclusive, o Guilherme Fadanelli antecipou aqui que os empresários da Serra Gaúcha, que dependem do turismo, estavam muito insatisfeitos com as novas regras, né? Ou seja, e a suspensão das atividades aos fins de semana. E aí, olha só essas imagens. Amanhã foi de protestos aqui na Serra Gaúcha e quem tem as informações é o Glauco Paza. Olha, Lu, comerciantes de Canela e Gramado se reuniram para pedir mais flexibilizações no comércio. Vale lembrar que o atual decreto do Estado permite o comércio não essencial de segunda a sexta. Estes empresários aí entendem que abrir nos finais de semana, assim como na Páscoa, também é importante. A mobilização começou às 7 horas da manhã aproximadamente e 300 pessoas participaram. Um dos organizadores é o secretário de Turismo de Canela, o Ângelo Sanches. E uma das flexibilizações que ele pede é que o comércio possa abrir sábados e domingos e fechar nas segundas e terças-feiras. Ou seja, quando tem menos movimento, fecha, e naquelas datas consideradas de maior assédio dos turistas, de visitações, enfim, seria final de semana, que o comércio então fique aberto. E restaurantes também que possam atender de forma presencial até 10 horas da noite é outra reivindicação
destes empresários. É uma época que realmente é das mais movimentadas em Gramado e Canela, a época de Páscoa, né? Mas este ano completamente atípico. A gente lembra, né, Lu, que em outras oportunidades, ou no ano passado, as lojas de chocolate também tiveram dificuldade. Elas abriram um movimento, logicamente, que foi muito abaixo, mas neste ano aí, então, a mobilização dos empresários para que se possibilite a abertura, flexibilização maior, Lu. Pois é, né, Glauco? Até a gente entende, é porque as novas regras, elas estabelecem que todas as atividades econômicas não essenciais não podem funcionar aos fins de semana. E, por exemplo, o restaurante tem que fechar às 6 horas da tarde. E aí, o que eles dizem? Quem é que vai comer um fundi ao meio-dia, né? Uma cidade que depende exclusivamente do turismo, Gramado, ali Canela, 90% da economia gira em torno, né, do turismo e basicamente aos fins de semana. Então, é isso que eles estão tentando afinar e negociar com o governo do estado. Inclusive, ontem tiveram uma reunião, né, Glauco? A gente entende acho que todos os setores têm as suas nuances, né? Exato, claro. Todo mundo precisa trabalhar, pagar suas contas. Uma coisa é concreta realmente. As contas continuam vindo, né, Lu? Com certeza, a gente Os entende. boletos estão batendo na porta. As pessoas têm que trabalhar. Agora tem que se fazer a ponderação. Não sou eu que vou dizer que tem que fazer tal coisa. Eu acho que o governo, ele está apoiado em informações científicas. Eu espero pelo menos isso, né, Lu? Com Agora, certeza. o pedido é legítimo, sem dúvida. Claro, o pedido é legítimo, as pessoas estão sofrendo altos prejuízos, a gente sabe que o turismo despencou, a movimentação na Serra despencou e agora, inclusive, teria aí a Páscoa, né, bombando e a gente sabe que as vendas não devem ser tão boas assim. 85% da economia da Serra é baseada na atividade turística, então a gente entende muito bem, né? Tá certo, obrigada, Glauco. E olha só, hoje de noite tem muita ação aí com o filme Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos com a abertura de um portal mágico. Os guerreiros orcs chegam à mítica e pacífica região de Azeroth com a intenção de tomar a área e destruir os humanos. Agora o destino do local está nas mãos de Anduin, que defende os humanos, e de Durotan, que lidera os orcs. E ambos lutam pela sobrevivência e sabem que só tem duas possibilidades: a vitória ou a aniquilação. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, 11h15 da noite, no Cine Espetacular, aqui na tela do SBT. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para Estael Cias, Dia da Meteorologia. E a gente volta amanhã, 11h40. Até lá!